Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, finalmente! E eu parei de adiar, tanto que, estou pronta para malhar. Estou aqui arrumadíssima, são 7 horas da manhã e eu falei assim, vou abrir a câmera, eu vou gravar respondendo as perguntas agora, porque se não for agora, quando, né? Que eu vou conseguir postar vídeo. Então, tô aqui para poder responder algumas perguntas de vocês com relação a uma caixinha que eu abri no Instagram sobre faculdade, UF e UFRJ, principalmente que as aulas vão voltar em breve. Então, vou aproveitar para tirar algumas dúvidas de vocês, algumas perguntas, tanto com relação à minha vida quanto à faculdade no geral, a UF e UFRJ. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês aproveitem muito esse novo tempo, porque esse espaço aqui é uma biblioteca, pra gente conversar sobre os mais diversos assuntos e deixar registrado aqui, para caso mais pessoas se identifiquem, aproveitem. Vamos lá, e eu vou me atualizar primeiro, eu tô aqui com o meu computador para poder responder as perguntas de vocês. Eu fiz 2 anos de farmácia na UFRJ, entre 2018 e 2020, mais ou menos. E aí eu saí, prestei vestibular de novo e comecei a fazer pedagogia na UF. Estou no 6º período? Sexto, um pouquinho mais pra frente, mas mais ou menos no 6º período. É o que eu amo, inclusive... Esse semestre tem estágio, tem bastante coisa. Apaixonada por lecionar e pela área da educação. Primeira pergunta, por que você saiu da UFRJ? Então, basicamente eu saí porque eu tinha que sair mesmo, sabe? Foi por um direcionamento. Eu saí porque eu não estava curtindo o curso, não era aquilo que eu queria, mas eu também não sabia para onde ir. Eu não sabia para onde eu iria. Eu não sabia para que curso, para que universidade, não sabia de nada. Foi um passo de fé mesmo, quando o Senhor confirmou meu coração de que aquele não era o lugar mais que eu precisava estar. Então, pelo propósito de simplesmente, tá bom, encerrou meu tempo aqui, agora é hora de redescobrir para onde eu quero ir. E aí eu até pensei em fazer química, reingresso lá na faculdade mesmo, na UFRJ, sendo que não deu certo, não era aquilo que o Senhor queria de mim. E aí eu parei 100%, e aí eu fiz o Enem de novo, logo depois veio a pandemia, fui aprovada, comecei a faculdade na pandemia mesmo, pensando em tudo aquilo que eu tinha como projeção de vida. A UF era só um turno de faculdade, eu poderia fazer tudo aquilo que eu queria, porque quando eu entrei em pedagogia eu já dava aula, eu já trabalhava, né? Então eu precisava de algo que conciliasse com a minha vida, com a minha rotina. Então ir para a UFRJ também ficaria muito dispendioso, principalmente que o campus de pedagogia, se eu não me engano, é um pouco mais longe. O Fundão, que era onde eu fazia, então não tinha sentido eu continuar lá. E por mais que eu amasse aquele lugar, sempre foi meu sonho fazer faculdade lá. Eu realizei esse sonho, né? Eu estudei lá por algum tempo e passou. É possível passar sem se matar de estudar? Então, ninguém se mata de estudar, né? Mas assim, é preciso estudar bastante, principalmente quando você tem foco e você tem um objetivo. Não tem jeito. Existem algumas pessoas que têm mais naturalidade, mais facilidade de compreender alguns assuntos, tem a retenção maior, né? Então, naturalmente, essas pessoas vão conseguir avançar um pouco mais do que, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que não sou inteligente. Eu sou esforçada, sou muito esforçada, então eu estudo bem mais para conseguir chegar no lugar que eu quero. Mas é basicamente isso, eu me esforço mais porque eu sei das dificuldades que eu tenho, eu sei dos meus empecilhos e eu também sei o lugar que eu quero chegar. Então, por isso que eu estudo um pouco mais. É possível passar sem se matar de estudar? É possível, sim. Você tendo uma rotina, você tendo uma organização, você tendo um planner para poder estruturar a sua vida, os seus horários e, mais do que isso, entender que a sua aprovação não depende só do seu nível de foco nos estudos, mas eu conciliaria isso com terapia, nutricionista para você ter uma alimentação saudável e com uma academia, com exercícios físicos, porque muito mais do que somente sentar para estudar é tudo aquilo que é construído no geral. Então a sua aprovação não vem somente pelo fato de você ler um livro ou fazer 300 questões,
mas pelo fato de você estruturar toda a sua vida, corpo, alma e espírito, alinhar tudo isso para que você esteja sã, para que você esteja bem para fazer aquela prova e realmente preparado para aquilo. Como funcionam os estágios? Você acha que atrapalharia quem pretende trabalhar e estudar? Então, para quem não sabe, pedagogia tem alguns bons estágios e esses estágios não são remunerados, são obrigatórios e o seu trabalho não conta mesmo que você dê aula em uma escola. Porque meio que na UF, a escola que você estagiar precisa estar conveniado com a UF. Tipo, meio que tem uma parceria, digamos assim. E aí ela me perguntou, né? Uma menina me perguntou se acha que atrapalharia quem pretende trabalhar e estudar. E como que funcionam os estágios. Basicamente tem uma carga horária que você tem que cumprir. O estágio se chama estágio de observação. Então você não está lá para trabalhar, você não está lá para dar aula, você não está lá para ser como se fosse uma professora contratada. Não, você está lá para um estágio de observação. Ou seja, você observar como funciona a dinâmica de sala de aula, como aquele professor se comporta dentro daquela sala de aula, como os alunos se comportam, você comporta refeitório, como a dinâmica da escola como um todo funciona. Você tá lá para isso, para observar. O estágio normalmente funciona uma vez por semana e normalmente na parte da tarde. Se atrapalha quem pretende trabalhar e estudar, cara, eu seria muito hipócrita dizer que não, porque depende. Por exemplo, para mim não atrapalha porque eu empreendo e as aulas que eu dou são aulas particulares, então eu me movimento de acordo com os meus horários no geral. Eu monto meu horário, diferente de quem tem um contrato. E aí, se você quer trabalhar, eu recomendaria que trabalhasse fazendo estágio, ou na sua área, ou em qualquer outra área, que seja só meio período. Porque se você trabalhar de período integral, você não vai conseguir estagiar, você não vai conseguir organizar o seu tempo para realmente estudar e à noite você ainda tem a faculdade, né? Claro que assim, tem exceções e exceções. Tem gente que faz faculdade e deixa os estágios tudo pro final porque trabalham, mas são exceções e exceções. Se você quer seguir certinho, o ideal é que você trabalhasse de meio período. E essa pergunta já está diretamente ligada com como ter tempo para estudar mesmo trabalhando, fazendo faculdade. Gente, organização, foco, eu compartilho bastante disso aqui. Inclusive vou começar a compartilhar mais ainda. Mas basicamente é você ver o horário que você tem. E se você tem dificuldade com foco, o ideal é que você determine um horário específico todos os dias. Sei lá, eu vou estudar todos os dias de 7 às 9. Que aí você consegue se organizar melhor e você saber, não, todos os dias nesse horário aqui eu preciso estar sentada estudando. Preciso estar sentada, focada no meu objetivo, faço valer aquele momento. Então é você realmente fazer valer o tempo que você tem e se esforçar ao máximo que você puder. E é preciso você saber filtrar, porque na faculdade eles vão sair te vomitando um monte de coisa. E, gente, é impossível saber tudo. Se você realmente quer se aprofundar, se você realmente quer aprender, você precisa entender que não dá pra saber tudo. Então, hoje eu tenho mais essa sabedoria de, por exemplo, tenho um período com 5 disciplinas, eu vou estudar todas. Mas eu vou escolher 2 para realmente me aprofundar, para estudar além daquilo que o professor está passando, entendeu? Para realmente fazer pesquisa, realmente me envolver mais, porque eu sei que aquilo a longo prazo vai ser muito importante para mim. Então, ao longo do tempo, ao longo da faculdade, você vai aprendendo a ter essa ciência. E por último, como seus pais lidaram por você sair de farmácia? Então, não lidaram, né, muito assim. Não era o desejo deles, eles acharam que era meio loucura, inclusive queriam que eu terminasse farmácia para depois fazer o que eu queria, sendo que eu tenho essa percepção de que todo o nosso tempo é único, não faria sentido eu ficar 5 anos de 8 às 5 da tarde na UFRJ, sendo que eu nunca mais vou querer ver aquilo na minha vida, entende? O tempo é precioso, o tempo é algo que não volta. Então eu resolvi sair e da mesma forma que eu saí, até esse momento, assim, minha mãe pagava minha passagem pra faculdade, todos os meus lanches na faculdade, tudo. Eu realmente não trabalhava. Minha mãe me dava tudo que eu precisava e ela ainda me dá muitas coisas. Mas quando eu saí de lá, eu tive a ciência de que eu teria que arcar com as consequências das minhas decisões.
Então, quando eu saí, eu falei assim, caraca, agora eu não estudo e agora ainda sou uma desempregada, né? Porque eu já não trabalhava. Então, nesse meio tempo, eu falei assim, não dá pra eu ficar parada. Eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar e foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu percebi que eu aprendo muito mais trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e mais do que isso, as consequências foram eu começar a criar mais responsabilidade mesmo, pagar minha passagem para ir pra faculdade, pagar algumas coisas, não pedir coisas muito extraordinárias para os meus pais, realmente lidar, assumir os seus BOs, sabe? Eu sempre tive a percepção de que minha mãe deu o melhor dela para minha educação, e eu sei que o fato de eu desistir de uma faculdade não anularia tudo que ela fez e não deixaria ela chateada, digamos assim, a um ponto de, tipo assim, gastei tudo que eu tinha pra gastar e agora ela mudou de faculdade. Não, muito pelo contrário, é um investimento e como todo investimento pode ser que dê fruto hoje, pode ser que dê fruto depois. Então eu tenho essa ciência, hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu estaria me formando, acho que esse ano, na faculdade, lá na UFRJ, vou me formar ano que vem, então não mudou tanta coisa assim, eu tô fazendo o que eu amo, quero fazer outro curso depois, e eu acho que é isso, sabe? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Agora eu vou para a academia, inclusive é um papo que a gente vai ter depois, sobre vida fitness, que eu estou. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Até a próxima.